Olá, sejam muito bem-vindos ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools para profissionais de privacidade e proteção de dados. Hoje, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Souza, sou CEO e cofundador da Privacy Tools, a maior plataforma de privacidade e proteção de dados do Brasil. E hoje eu recebo aqui no estúdio dois grandes amigos e dois profissionais de privacidade, Fernanda Nogueira e Walter Casaneto. Eu recebi o currículo de vocês em um arquivo PDF e eu achei muito grande e demoraria demais para apresentar a todos. Então eu coloquei no ChatGPT. Ele me gerou 2 páginas de resumo. Eu peguei as 2 páginas de resumo e coloquei no Gemini. Ele me gerou 1 página inteira. Ainda demoraria muito. Peguei essa página, coloquei no Cloud, que é a IA da moda nesse momento. Aí sim eu vou ler agora o currículo de vocês, que tem um pequeno resumo gerado por essas IAs. A Fernanda é advogada e atua na área empresarial, com foco em proteção de dados, compliance, contratos complexos e ativos intelectuais, além de ser a diretora jurídica da TM1 Brand Experience. E Casaneto é advogado com foco em direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual, sócio da CNK Advogados, perito judicial e DPO de entidades como Esporte Clube Corinthians, Sparco, SP Negócios e Grupo IVE. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Temos aqui uma dupla de alto nível. A Fernanda é autora referência na área de privacidade e proteção de dados, com artigos publicados em jornais e sites de tecnologia e negócios e também colunista da Café com Bytes e, além de, claro, professora de pós-graduação em Direito no Futebol. Casaneto é o nosso colunista na Privacy Tools e também escreve para o Café com Bytes. E tem livros publicados como Trade Dress e Processo Judicial no Brasil. Juntos, eles já colaboraram na autoria de alguns artigos, como para The Inside e no livro Proteção de Dados em Movimento, O Mundo entre 2021 e 2026. Então, com esse pequeno resumo do currículo que eu recebi, deixo para vocês também fazer as suas apresentações. Obrigada, Márcio. Primeiro quero agradecer o convite para estar aqui com vocês na Privacy Tools. Nesse podcast é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. E é isso, né? Eu acho que o que você trouxe aí já é uma boa exemplificação, resume bem o que a gente faz, que é lidar com direito, tecnologia, atendendo aí o direito empresarial, atendendo as empresas da melhor maneira possível, trazendo conformidade, trazendo governança de dados e segurança da informação. Bom, do meu lado, quero agradecer muito estar aqui, Márcio. Vocês, além de referência também, vocês são grandes amigos, né? A Privacy Tools é uma empresa que é parceira há muito tempo da gente. Uma honra estar aqui, uma honra fazer parte do ecossistema que está ali em volta de vocês. E é isso, né? O que você trouxe do currículo, é o que a Fernanda acabou de falar. A gente está nessa luta, direito, tecnologia, ética, sociedade, e trazendo, né? E sempre a questão da cultura. Eu acho que a gente tem a tecnologia como uma ferramenta, mas se você não tiver a cultura, a ferramenta acaba sendo usada de forma errada ou para coisa errada, né? E então, estar aqui, poder falar com o teu público, mais uma vez, além de ser colunista lá, além de você ter feito o prefácio do livro que eu vou lançar, e a gente vai falar disso também, se você quiser. Spoiler. O legal é estar aqui, poder levar informação para as pessoas, que eu acho que o papel da gente é esse, é criar cultura, né? Da privacidade, da proteção de dados. Exatamente, esse é um dos propósitos do nosso projeto desse mesmo podcast. Então, obrigado, Walter. Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Vamos começar com o nosso primeiro quadro. Quem é você no mundo da privacidade? Eu costumo brincar que quando, na escola, quando vinham nos perguntar o que você quer ser quando crescer, a gente falava, né? Astronauta, médico, etc. Hoje, será que as crianças já estão falando quero ser DPO? Eu não sei te responder isso, mas a gente quer saber como que vocês chegaram nesse mundo de privacidade, como que vocês se viram trabalhando com privacidade. Eu imagino que não foi desde criança, então conta um pouquinho pra gente dessa história. Antes de responder sobre mim, eu vou te dizer que a minha filha tem 7 anos e ela já dá dicas, já pede para as professoras para eu ir lá junto com ela falar sobre privacidade. Então, acho que estamos num caminho, construindo ali profissionais, ou pelo menos um olhar para a privacidade desde a infância. Gosto de pensar que a gente está atuando aqui, fortalecendo essa cultura desde pequenos. Mas a minha experiência com privacidade e proteção de dados, quando eu era criança eu queria ser astronauta, como várias pessoas, eu acho. Mas vim para o direito e comecei com compliance ali, lavagem de dinheiro, anticorrupção e tal. Já nessa estratégia de governança, de ética corporativa e tal, veio a proteção de dados
veio a lei em 2018, e aí eu já comecei a olhar para isso e falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. E, obviamente, consegui, desde o início da lei, acompanhando ali o projeto de lei, acompanhando a evolução da NPD, de tudo que estava acontecendo, comecei a trabalhar com isso, mas não só, né? Dentro de uma visão mais ampla, até como diretora jurídica, a gente tem um viés ampliado ali, um olhar ampliado para todas as áreas do direito que embasam o direito empresarial, e mais olhando assim muito para como é que a gente trata os dados, tanto sob o ponto de vista de titular dos dados, como operadores mesmo, né? Então, às vezes a gente vai atuar como controlador, às vezes como operador, e aí eu me apaixonei por isso. Foi, apaixonante mesmo, assim, muito interessante, desafiador, como é que a gente implementa, como é que a gente junta todas essas novidades tecnológicas com a segurança da informação. Então, tem sido um desafio e cada vez mais a gente está vendo, assim, que a necessidade da gente falar sobre isso e implantar medidas seguras, né, juridicamente. Perfeito. Bom, sempre é bom contraponto, né? Os meus filhos não têm interesse nisso, ainda que vivam ali assistindo o dia a dia, né, de tudo que vem acontecendo. Meu filho foi parar lá no agro, né, nem gosta tanto de tecnologia. A minha filha foi, né, ainda está no ensino médio, né, mas nenhum dos dois querem ser DPO. Não consegui plantar essa semente, ainda que me mostre um apaixonado em casa, né? Agora, como eu, fazendo, né, o contraponto da Cora, filha da Fernanda, que já tem interesse, né, que já é um vetorzinho ali de privacidade. A minha história é curiosa. Eu sou um entusiasta de tecnologia há muito tempo, a gente já falou disso. Na minha adolescência, eu achei que eu ia ser uma pessoa de informática. Fiz lá curso de COBOL, meu TK90X, revista Input, aquela velha história do dinossauro, né? E aí eu brinco, eu falo que eu fiz uma aposta errada, que eu falei, não, isso aqui é datilografia do futuro, tecnologia não vai dar nada, vamos por outros mundos. Aí eu virei militar, aí eu fui pro direito, mas assim, aquela semente da tecnologia estava lá. Desde 2006 eu atuo com direito digital. A parte de quebra de sigilo telemático, do início ali de forense digital. E aquilo foi, né, crescendo, tive casos impactantes numa época que as pessoas olhavam para mim, direito digital, que é isso, né? Hoje é hype, né? O que é isso, cara? Vai para uma área séria do direito, né? E aí até que quando surge a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu já estava acompanhando ali GDPR, quando começou a discussão em 2017, eu falei, cara, gostei disso aqui tem um mercado interessante. Muito diferente da galinha dos ovos de ouro, que as pessoas acharam que ali não é, mas um mercado interessante, porque tem uma transformação de sociedade ali, é o que a gente tem assistido. Então eu desde 17 comecei, né, a estudar, a escrever, aí veio pandemia, a gente, cada um no seu mundinho, imaginando como é que nós vamos implementar esse trem, porque não tinha resposta. A lei estava posta, né, e é uma lei resumida, uma lei enxuta, mas assim, como fazer isso funcionar, né, e aí entra toda a questão das ferramentas, né, como da Privacy Tools, toda a questão de treinamento, toda a complexidade desse mundo, e foi uma questão realmente de me apaixonar. Eu venho, né, no direito da parte de propriedade intelectual, como a propriedade intelectual já fala de tecnologia, teve muito essa migração do profissional de propriedade intelectual para a área, né, de proteção de dados, etc. Mas foi assim que eu entrei nesse mundo aí fascinante, e para mim é onde realmente eu me vi realizado profissionalmente dentro do direito. É um caminho comum, né, de vários profissionais da área jurídica, Sim. tecnológica. Que bacana, que legal. Porque privacidade não é apenas a LGPD, é uma lei, mas a proteção à privacidade não é meramente uma lei. A gente está falando de um direito fundamental, não apenas aqui, mas no mundo inteiro. Então, o impacto para as pessoas, né, em ter a sua privacidade, proteção dos seus dados protegidos por uma lei de privacidade é muito importante. E eu queria saber de vocês, se vocês lembram de situações, de algum caso, seja curioso, algum caso interessante, que vocês viram que um titular de dados, uma empresa, enfim, teve um impacto, né, relevante por conta da existência de um programa de privacidade no trabalho de vocês. Por favor. Olha, tem vários casos, né? A gente ao longo da jornada, a gente vê primeiro que em muitos momentos você ter uma adequação efetiva, né, se torna um diferencial competitivo. Para a empresa grande que está prestando atenção, na hora dela contratar terceiros, sejam prestadores de serviços, sejam, né, serviços complementares ali, estar adequado é uma necessidade muito além do papel, muito além de responder o formulário. Então, assim, o que a gente vê de impacto positivo? Que a empresa que realmente tem maturidade,
ela tem facilidade de conseguir fechar contratos ou prestar serviço para empresas maiores. Então esse é o impacto positivo. Primeiro processo de adequação que eu fiz na minha vida foi ali pandemia. Falei, cara, preciso arrumar um jeito de testar isso em algum lugar, projeto piloto. Na época, tem um grande amigo que fez faculdade comigo, que é um escritório boutique de direito do trabalho e que presta serviço para empresas muito grandes, multinacionais essencialmente. Falei, cara, vamos te cobrar isso aí já, vamos fazer um piloto aí? Então ali foi um caso interessante, porque realmente a gente começou o projeto e já teve empresas dizendo, olha, aí começa uma história do formulário de maturidade, né, que é sempre assim, começa. E foi legal porque assim, realmente eles tiveram uma diferença competitiva por ter sido um projeto piloto, né, e realmente pandemia, vamos ver como é que a coisa vai se comportar, né. E assim, ali também você começa a ver que ainda que a estrutura seja pequena, muitas vezes você tem dificuldades de implementação, mas eu acho que esse é o efeito positivo. E o efeito negativo que eu vejo, eu já entrei em resposta de incidentes de empresas que estavam supostamente adequadas e que na hora, né, no frigir dos ovos ali, o DPO fugiu, ninguém sabia onde estava nada, né? Ninguém quer dar conta de nada, e ter que sentar, era uma empresa que prestava serviço também, mas muito grande, e ter que sentar com o principal cliente e explicar o que aconteceu, e aí a pessoa diz assim, não, nós enviamos e-mail para todo mundo comunicando, e aí a presidente da empresa falou assim, eu não recebi. E virou para os diretores, o senhor recebeu? O senhor recebeu? Ninguém recebeu? Do que nós estamos falando aqui? Então, de ver o impacto negativo, também o risco, né, de um dano reputacional, de perder um cliente. Então, tem os dois efeitos, o positivo e o negativo. Que assistir. Na minha experiência, assim, até como a gente lida com grandes eventos e tem o tratamento de dados, assim, massivo do público, né? E às vezes a gente tem eventos em que o cliente promotor desse evento quer medir ali o nível de interação, o nível de atenção, se ele está sendo assertivo na condução dos conteúdos, e aí a gente vai medir isso com ferramentas para mapear se as pessoas estão olhando, por exemplo, para o palco, quantas pessoas estão passando por aquele stand. Então tem uma coleta massiva de uma série de dados ali que a gente trabalha com isso. Ter uma maturidade, ter um olhar direcionado para essa preocupação, assim, do que a gente está coletando, se é preciso ou não, se a gente vai atingir ou não aquela finalidade, se faz sentido, se a gente tem, inclusive, uma hipótese legal de tratamento para aqueles dados, é um diferencial, porque às vezes o cliente, quem está nos demandando ali, não tem a profundidade do impacto que isso gera. Sim. E se a gente traz para o cliente essa visão mais complexa, falando, olha, dá para fazer desse jeito, desde que a gente adote essas e essas providências, ou que a gente leve uma negativa embasada, falou, olha, não dá para fazer, não recomendamos, como especialistas em eventos, que a gente trate esses dados, é um diferencial que dá segurança para quem está fazendo e para que eles olhem para a gente assim, com confiança mesmo. Eu acho que a palavra é essa. Olha, eles sabem o que estão fazendo, tem embasamento para tratar ou não tem. E aí é uma experiência positiva. Assim, a gente vê que a pessoa reconhece o nosso trabalho e, por outro lado, a gente replica isso para a cadeia abaixo, né? Para os fornecedores todos que vão estar interagindo. Eu acho que é importante, assim, do ponto de vista empresarial, você estar bem posicionado, estar seguro do que você está fazendo, ter embasamento para falar que sim ou para falar que não. Falando em grandes públicos, né, já entrando até no mercado, vocês são especialistas, que é o mercado de futebol, a gente começa o nosso segundo quadro, que é mercado e tendências. A gente comentou um pouco sobre essa questão de tratamento de dados de grandes públicos, tratamento de dados de públicos em massa, que move a paixão do torcedor, principalmente na área do futebol. E quando a gente fala da coleta desses dados, seja coleta biométrica, outros tipos de coleta, a gente está falando de uma coleta de dados de uma pessoa que está ali apaixonada, querendo entrar no estádio a todo custo. Se você for pedir um volume de dados naquele momento, ele vai te entregar até tudo, né? Tudo dele. Senha do cartão. Senha do cartão, prontuário médico, que for, ele não vai ficar questionando a finalidade do tratamento dos dados naquela hora que ele está louco para entrar no estádio. Como que vocês lidam em relação à coleta dos dados, para trabalhar com a minimização da coleta desses dados frente aos torcedores, aos fãs, enfim, ao público geral na área do futebol? Olha, Márcio, esse ponto que você traz, ele abre um monte de caixinhas na minha cabeça, porque vai vindo um monte de coisa. Mas assim, né, como você está dizendo, a gente lida com paixão. O torcedor, ele, como você está dizendo, ele faz qualquer negócio para entrar no estádio.
Por exemplo, a experiência da gente no Corinthians, eu tenho 49 mil lugares na arena, eu tenho 2,5 milhões de usuários na plataforma de compra de ingresso. Usualmente em 7 minutos esgota. Esse cara, quando esgota, ele faz qualquer negócio para conseguir o ingresso. E às vezes ele cai numa rede social, num anúncio falso, e ele vê que tem cheiro de falso, mas eu preciso do meu ingresso. E ele dá as credenciais oficiais do sistema. Aí ele entra no sistema, que é falso, um site falso. Aí ele põe os dados de cartão dele lá. O sistema diz que não conseguiu operar com o cartão, mas coletou os dados de cartão. Aí o sistema pede para que ele faça um Pix. Ele perdeu o dinheiro, comprou ingresso falso, forneceu credencial pela paixão, pela emoção. Porque assim, o golpe, ele normalmente nasce do interesse, da urgência, né? E assim, é um super tempero a paixão pelo futebol. Então ali a gente tem uma questão crítica, que a gente tem toda uma política de criar cultura. Então você leva essa informação para o torcedor, você está sempre mostrando para o torcedor o risco de golpes, você tem um threat intel ativo derrubando as páginas falsas o tempo todo, né? Para ter essa política. Mas aí você vai para um outro lado, que quando você fala como é uma massa muito grande de dados. Ali em 2,5 milhões de habitantes, qualquer coisa é dado sensível e precisa e precisa de relatório de impacto. Pelo volume. Né? Ainda que não seja, mas se a gente for olhar a lei lá no cuidado, pelo volume você precisa de relatório de impacto, né? Tudo acaba sendo crítico. E aí entrou nesse nosso ecossistema a questão da Lei Geral do Esporte, obrigatoriedade de coletar biometria para pessoas de 16 mais, como obrigação legal. Ok, está resolvido, está na lei. Aí a NPD vem, solta 2 notas técnicas e fala, tá na lei, mas me conta o que você está fazendo e como é que você está fazendo. Como é que você está garantindo a segurança dessas bases de dados? Biometria, né? Eu tenho visto, né, a questão da biometria sendo, como a gente fala na tecnologia, toda bala de prata, resolve todos os problemas. Não, ela cria uma sequência enorme de problemas. E assim, e vamos lá nos princípios fundamentais ali da LGPD, da necessidade, da finalidade, da transparência. Será que está sendo usado isso na biometria de uma forma geral? Porque assim, no acesso ao estádio, na compra do ingresso, eu tenho uma fundamentação justa, uma base legal correta para o 16+. E o 16-, que foi muito que a NPD trouxe, assim, o que você está fazendo? Você deu opção? Porque você tem que dar uma opção. E aí, já que tem na arena, não, vamos pôr no clube, vamos pôr em todos os locais de acesso do clube, e as pessoas todas colocando em condomínio, mas peraí, ali não aplica a Lei Geral do Esporte. Por que eu quero isso? Qual é a minha finalidade? Qual é a minha necessidade de enxugar, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Dentro de um clube, muitas das demandas em relação à privacidade têm a ver com imagem, seja câmera de segurança, seja câmera tática, seja biometria. Então, hoje eu estou no processo do Corinthians de criar uma política específica para a imagem, porque já que a demanda está grande parte ali, vamos criar regras claras aqui, até para todo mundo viver em paz, né? Então, é meio nesse sentido aí, né? Fazer um bom trabalho e rezar bastante. Verdade, é verdade. Isso é importante. E também pensando na questão quais fornecedores você coloca dentro de casa para fazer esse trabalho, porque não é o core business de um clube de futebol fazer coleta biométrica nem gestão de todo esse trabalho. Então, muitas vezes acabam colocando, né, operadores de tratamento de dados para coletar essas imagens que daqui a pouco vão estar sendo utilizadas para outras finalidades. E o clube, como o controlador dessa coleta, acaba respondendo junto. Né? E clube de futebol é um dos poucos ambientes que a tal da multa de 50 milhões para de pé, porque você pegar 2% do faturamento vai chegar nisso aí com tranquilidade. Fascinante. E aí entra essa questão da gestão de terceiro, que é muito importante hoje em dia, né? E a gente, como jurídico, sempre fala isso. Não adianta eu colocar uma multa alta. Se eu não for ver se o cara existe de verdade, qual a infraestrutura que ele tem, se ele tem lastro para pagar essa multa, ou se eu vou exigir um seguro cibernético. Então não adianta, nossa, é uma empresa super bacana, atende todo mundo, mas vamos entender quem é a empresa, vamos colocar uma cláusula contratual que eu posso fazer pentest lá, que eu posso fazer auditoria lá, né? Vamos ver se o cara tem como pagar a multa, porque às vezes, mas o contrato é o valor X, como é que eu vou me responsabilizar por uma multa de 50 milhões? Não importa o valor do contrato, importa o que eu tô correndo de risco com uma falha tua, né? Então olhar muito para isso, né? A gente também, historicamente, lidando com credenciamento, com entrada de público ali, gestão de público infantil, às vezes, a gente troca muito, né, nessa questão ali, como é que a gente vai fazer para o menor entrar, se vai ter termo de responsabilidade, como é que ele é coletado, como é que ele é armazenado, quem acessa, quem não acessa, enfim, como é que a gente distribui essa responsabilidade, mas essa due diligence
prévia ali dos nossos fornecedores todos, né? Na cadeia como um todo, porque você contrata um que tem subcontratados vários, você não sabe onde é que é armazenado, como é que a gente previne qualquer tipo de responsabilidade, tanto com uma análise institucional, reputacional, jurídica, financeira daquele fornecedor, para ver se ele tem capacidade operacional, técnica, financeira e com consistência assim, para prestar o serviço, e como é que você gerencia isso ao longo da execução do contrato. Então, a gente vai acompanhar, vai fazer auditoria, vai fazer pentest, vai trazer robustez para essa contratação, e ao final também, né? Porque, beleza, ele coletou no seu nome, mas ele vai ter acesso ou ele vai te garantir um acesso para que você trate esses dados? E depois que é tratado, como é que a gente garante? Como é que ele declara que ele não tem mais acesso e que não vai fazer nada nunca mais com aqueles dados, né? Então, essa base é nossa. Como é que a gente também, como prestador de serviço, acaba tendo que assumir essas responsabilidades. A gente também finaliza, entrega a base de dados, fala, olha, eu não quero isso aqui nunca mais, é seu, tratei, está no seu nome, cuida. Eu acho que esse olhar preventivo vem do contrato, da due diligence, da análise prévia do fornecedor, mas tem que fazer um acompanhamento ali até final, entrega e finalização do contrato. É o que eu chamo de adequação em cascata. Exato. Exatamente muito isso. Bom. No desenvolvimento de software a gente tem um modelo em cascata de desenvolvimento, muito uma analogia parecida. Legal que você trouxe isso, Fernando. E você como professora, né, de pós-graduação, você acaba vendo na prática essa intersecção entre o direito esportivo e o direito do entretenimento. Eu queria te perguntar nesse contexto, como que você entende, qual você entende que é o maior desafio para consolidar a privacidade nesses dois segmentos, para fazer com que a proteção de dados realmente aconteça? Eu acho que o maior desafio é a gente dar a segurança ou dar a clareza de que um projeto de adequação à LGPD, por exemplo, de segurança da informação, ele não é um projeto com início, meio e fim. Você comprou o pacotinho ali inicial, fez um mapeamento, você fez a implantação, criou uns documentos e está adequado e está feito. Você tem um selinho. Não resolve, né? Sim. Isso, eu acho que cada vez mais é a gente entender que o tratamento de dados à privacidade, ela é uma métrica que traz estratégia para o negócio. Como é que a gente lida com a segurança, com a governança desses dados? Cada vez mais a gente precisa levar isso para um aspecto de governança multidisciplinar, porque não é o jurídico que vai resolver, não é a tecnologia sozinha que vai resolver, não é o compliance sozinho que vai olhar para isso. A gente tem que ter ali uma equipe multidisciplinar mesmo que vai trazer os seus insights, as suas expertises para fazer esse tratamento. E o que eu percebo é que cada vez mais a gente precisa dessa governança e que o board, a diretoria, entenda o valor e a necessidade de olhar para isso como um compliance mesmo, como uma conformidade. Pegando um gancho, né, no que a Fernanda está falando, uma frase de uma outra grande profissional desse mercado, que uma vez estava dividindo o painel, ela soltou uma frase assim que a privacidade ela tem começo, meio e vida. E eu roubei a frase desde esse dia, uma tal de Aline de Pares, não sei se vocês conhecem, e eu roubei a frase desse dia, porque é exatamente isso, é começo, meio e vida. Estou na carreira dela. Mas é isso, né, nesse sentido de que não é um projeto simples, você não tem estou adequado naquele segundo. Você tem uma aplicação nova, você tem um fornecedor novo, você tem um colaborador novo, você tem que estar fazendo a adequação processo contínuo. Eu acho que é muito nesse sentido mesmo, né? Por isso que precisa ter um bom dashboard, né? É verdade, é verdade. E o nosso público quer saber então qual é o segredo para que vocês consigam vender, né, serviços de privacidade para empresas, que os líderes dessas empresas, como que a gente identifica qual é a dor que eles estão sentindo nesse momento? Como que a gente consegue identificar por que eles investiriam em privacidade? Qual é o segredo para a gente vender serviços de privacidade? Eu acho que hoje não é um luxo ter implantado ali um projeto, um programa de privacidade. É uma exigência legal. A gente tem leis aí que nos demandam obrigações, né, com cumprimento efetivo. E é uma segurança do negócio, é uma sustentabilidade, é o que vai garantir a sustentabilidade do negócio. Se a gente não olhar para isso, fatalmente em algum momento ou o seu cliente vai te exigir, ou as pessoas que estão tendo os dados tratados vão exigir, ou o fiscalizador, o órgão fiscalizador pode fiscalizar e pode te
te penalizar pelo descumprimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso como governança e como sustentabilidade do negócio. Eu acho que assim, a gente não pode encarar como uma obrigação legal, simplesmente, ou como um investimento. Não é saving. Na verdade, você está se protegendo. E o que a gente tem que entender? As empresas todas mudaram. Hoje, você não vai ter uma empresa que não dependa, em algum ponto, ou na maioria dos pontos da sua cadeia, de tecnologia. Então, assim, por mais que a LGPD é uma lei que fala lá, inclusive no ambiente virtual, como os dados migraram essencialmente todos para o ambiente virtual, se você não tiver ali um olhar de segurança, by design mesmo, lá desde o comecinho, com política de privacidade, com criação de cultura, com ferramentas adequadas, entendendo que faz parte do negócio a segurança da informação, você vai ter prejuízos lá na frente. Os atacantes, a gente vê de um tempo que assim, se atacar, quando atacar, não é quando, né? Mas nós estamos sob ataque, todos nós o tempo todo hoje. Na verdade, os bots estão tentando e estão lá dentro, e assim, então se você não tiver um olhar de segurança, um olhar de contingência, resposta a incidente, então eu acho que muito de como vender, mais do que aquela história que é boa, né? Quanto vale o dia parado, isso é importante, porque muitas vezes o cara do negócio lá na frente, ele não está pensando nisso. Tem que cumprir essa lei, tem que fazer uma burocracia a mais. Aí você vai, contrata um mau profissional que entrega lá um PDF, fala, tá aqui tua política, guarda na gaveta que vai dar tudo certo, e ninguém da empresa nem sabe que existe a política. O que acontece isso? Eu acho que é muito mais entender a transformação digital, a transformação do cenário, o super empoderamento, por exemplo, da NPD, porque tem essa ideia de não pegou. Na verdade, a NPD ficou muito numa postura de criar política, de criar cultura, de criar cartilha, de audiência pública, mais do que partir para uma fiscalização agressiva. Mas assim, nós estamos num momento que ela se tornou uma agência, em que ela está contratando um monte de gente com concurso público, não é mito, isso é verdade, já para um olhar de vamos fiscalizar efetivamente. E não é ter medo da fiscalização, e nem é comemorar a fiscalização, que tem gente no mercado que fala, vamos começar. Não, eu respondo por um monte de entidade, assim, né, quero que tenha fiscalização, mas que não seja algo agressivo e desmedido, porque a gente não tem ainda um histórico de decisões para se apoiar. Eu não posso dizer a NPD nesse caso disse que estava correto, porque eu não tenho muito disso, tem muito pouco disso, né? Então eu acho que é um momento das empresas entenderem a importância da segurança da informação acima de tudo, que proteção de dados e privacidade é um pedaço disso importante, do regulatório, do jurídico, entender que não pode ser um dificultador, né, como a área de TI, como a compliance, como a privacidade, você não pode dizer não. Somos brasileiros, o cara é criativo. Se disser não, ele vai dar uma iPad em você. Para que você precisa disso? Vamos juntos, vamos criar uma cultura vendo a necessidade final da empresa. Também você não está ali para dificultar, você está para ajudar a empresa a vender no final também. Então, né, para vender, eu acho que é toda essa complexidade assim, de entender, e com a questão de que o empresário brasileiro muitas vezes está imerso em tantos problemas do dia a dia, que esse é só mais um, e talvez ele não consiga entender a importância disso na existência final da empresa, né? De quantos ataques acabam com a reputação e com as empresas efetivamente. E eu vi muito isso, as empresas realmente comemorando, né, a NPD começar a fiscalizar essa perspectiva. Aí eu ficava pensando, será que toda essa galera que está comemorando já está adequada? Exatamente. Já está adequada, e segura, né? Porque assim, tudo bem. É uma questão discricionária, né? Você tem, por exemplo, você cria um processo, você tem lá um histórico, uma inteligência, um estudo, mas assim, será que a visão do fiscal é a mesma? Será que a visão do outro profissional é a mesma? Então é arriscado, né? A gente sabe dos riscos todos. Se quiser multar, cara, acho que dá para multar 100%. A gente falou um pouco antes sobre riscos de terceiros também, né, Fernando? A gente já falou um pouquinho a respeito. Agora, pensando no contrato que tem que ser feito com esses terceiros, né, visando mitigar ou reduzir eventual risco para o controlador no final, o que é o maior risco? Cláusulas estando no contrato ou a falta delas? Quer responder? Reza. Eu acho que as cláusulas, pelo menos na minha experiência, assim, com muitos fornecedores simultâneos, elas existem quase em todos os contratos formais que a gente faz hoje. Mas a qualidade da cláusula ainda é um problema. Uhum. Você vê, às vezes, uma cláusula muito genérica que não resolve nada, ou cláusulas até com conceitos equivocados ainda, apesar da lei já estar em vigor há bastante tempo. Eu acho que mais do que simplesmente ter a cláusula,
ou um acordo de tratamento de dados, quando a gente tem maior complexidade ali na operação, é ter o olhar de gestão mesmo. Como é que a gente opera e aplica essa cláusula? Como é que a gente garante que aquele operador vai estar atuando em conformidade com o que nós, contratantes, estamos demandando? Ou como nós, enquanto contratados, como é que a gente garante que a gente está em conformidade com a diretriz, com a política, com os direcionais do nosso contratante? Né? Então, e como é que a gente replica isso na cadeia como um todo? Porque cada contratante vai ter a sua política, vai ter a sua diretriz, se pode usar a IA, se não pode usar, enfim, a gente tem uma série de questões. Então, essa gestão de como é aplicada aquela cláusula contratual, para mim, é um olhar mais importante, assim. Então, não, vamos lá. Talvez você possa até complementar ou trazer um aspecto também do ponto de vista dos terceiros, né? Porque a gente vê as empresas pequenas sendo contratadas por empresas gigantes e vem um contrato da empresa gigante com páginas e páginas genéricas de cláusula de LGPD que o pequeno não vai cumprir aquilo lá. Exato. Mas ele também não pode perder o negócio. Vamos fazer para que o controlador consiga gerenciar o risco do menor e o menor consiga também fazer um programa de privacidade que pare de pé. Uma vez participando de uma provocação de uma mídia de tecnologia, era 1º de abril, falou: qual é a maior mentira na privacidade? Eu falei: é o formulário de maturidade. O cara, ele não sabe, mas ele diz que sim em tudo e pensa como bom brasileiro, na hora eu resolvo. E não é muito assim. Né, trazendo dentro do que a Fernanda falou, tentando complementar um pouco, o que eu vejo, né? Primeiro, como você disse, tem esses contratos que vêm com aquelas cláusulas extensas. Eu gosto que começa a explicar os conceitos que já estão na lei, porque não sabiam o que dizer, precisava ter uma cláusula e vamos lá. Uma recomendação que eu dou é sempre assim: qual é a alma de qualquer cláusula dessa? Você só vai tratar os dados para a finalidade do contrato. A alma é essa. E aí, dentro de cada realidade, você vai ter que ter um olhar multidisciplinar. Não é só um risco jurídico. Não adianta eu ficar pensando no risco jurídico. Eu tenho risco tecnológico, eu tenho risco do próprio negócio, eu tenho questões ali, muitas vezes, de compliance, eu preciso pensar no impacto daquilo. Então, assim, tem que ter um olhar muito real para o objeto do contrato. A cláusula, ela tem que ser o mais simples possível, mas muitas vezes, Mário, isso é o que você disse, às vezes eu coloco lá uma declaração, né, de que o terceiro declara que está adequado à legislação. É lindo isso, porque não quer dizer nada e quer dizer muito. E aí o cara já não quer assinar aquilo, aí você fala: caramba, peraí, então vamos conversar. Ele se responsabiliza por os seus maiores esforços no sentido, aquelas coisas bem genéricas, né? No sentido de dar uma segurança cibernética, que você sabe muito bem que nem existe uma segurança cibernética efetiva. Então precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você cria um contrato que é bonito juridicamente, nem assim, existem vários setores no direito e nem sempre o advogado conhece essa área. E às vezes ele é levado a criar um contrato nesse sentido, e aí ele vai para uma palavra que a Fernanda acabou de falar, que é um tal de inteligência artificial, que é um negócio muito criativo, né? Sim. E aí você vê uma cláusula que você fala: caramba, da onde veio isso? Né? Que bela alucinação! Porque são expressões. Por exemplo, a IA adora trocar dado por informação. Então você está falando de dados, você não está falando de informação. É uma coisa específica, é vocabulário da legislação. Você está falando de tratar, você não está falando de usar. Né? Que são, usar está dentro do tratar e mais um monte de verbo ali dentro. Então quem é da área, você bate o olho e você sabe se foi um profissional da área ou não que escreveu. Ou mais, você sabe se jogou... Uma vez eu peguei um relatório, um formulário de maturidade que veio de uma seguradora enorme, um negócio... Cara, o que estava solicitando ali, a maioria das coisas não existe. O ChatGPT estava bem doido naquele dia, e aí, assim, não quer perder o negócio. Então, assim, pedia documentos que não existem na literatura. O que eu falei para meus clientes? É importante para você? Vamos criar os documentos no que eu entendo que eles estão pedindo, porque isso não existe em lugar nenhum, mas vamos criar. Eles pediram, vamos fornecer, vamos estar adequado a essa nova LGPD que eles criaram no formulário aí, que é para não perder o cliente, né? Muito nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que ser realista, tem que ser prático, e tem que descomplicar. Sendo muito firme, mas descomplicando. Eu acho que é um pouco disso. E complementando um pouco, eu acho que também é um papel nosso aqui, olhando para isso e querendo que o mercado se adeque, é dar capacidade para os nossos fornecedores ali, é formar mesmo, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente explicar: olha,
para você trabalhar com isso, você precisa dessa adequação. Se tem? Não tenho. Então é dar oportunidade para que ele se adeque, para que ele entenda, para que ele tome as providências para dar segurança. E se ele não for reativo, ele está crescendo com isso. Você está dando uma consultoria gratuita, você está dando ferramenta. Quando você faz o pentest no teu fornecedor, cara, ele ia pagar caro pelo pentest, aceita o pentest, aprende com ele, não é? Eu penso nisso. Ele fala que os contratos já tinham alucinação antes mesmo de existir IA. É verdade. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece. Eu adorava pegar contrato e começa assim, dado pessoal, dado sensível no contrato, né? Eu vou dizer tudo que está na lei de novo, porque não tinha o que pôr lá, eu vou pôr isso. Perfeito. E também, já que você trouxe essa questão da multidisciplinaridade em relação a direito digital, a proteção de dados, TI, o DPO, o profissional de privacidade, precisa conhecer de maneira horizontal minimamente essas áreas para conseguir ter uma atuação. O que você recomenda ou conta um pouquinho como que os profissionais podem, né, buscar conhecimento em relação a essa área? Como seria uma formação ideal para um profissional trabalhar nessa área? É interessante você trazer isso, né, Márcio? Porque a gente tem alguns... Eu vejo muito edital, eu tenho olhado muito para edital, e o que se pede em edital, você fala, cara, os caras não sabem o que eles estão contratando, porque está completamente fora, né? Mas assim, né, eu acho que tem que conhecer a lei, importante. Quando a gente fala de certificação internacional, é legal, mas não faz sentido, porque a lei é nacional. Eu não tenho que estar adequado à lei daqui. Legal ter a certificação, eu mesmo tenho, a Fernanda tem, mas assim, não é isso. O que eu acho? Como é que eu me preparei ali, né, naquele casulo da pandemia, estudando e pensando em implementação? Eu fui fazer curso de tecnologia da Cisco Academy. Vamos entender estrutura, vamos entender infraestrutura, vamos entender camada de segurança, porque não é minha área, eu venho do direito. Trabalhei com sigilo, confidencialidade do exército, brinquei de programar em Basic lá atrás, mas assim, não, vamos entender Cisco Academy, cursos gratuitos, interessantes. Vamos fazer curso de privacidade em alguns lugares, ok. Vamos entender isso. Aí eu falei, cara, preciso entender de compliance, porque isso aqui é compliance, é uma lei de adequação. Fiz um curso de extensão efetivo na GV de compliance. Eu não fui estudar LGPD, vamos estudar, vamos dar uns passos antes. Aí eu falei, cara, mas eu vou ter que fazer mapeamento. Mapeamento muitas vezes é olho no olho. Eu fui na LEC fazer curso de investigação corporativa. Então você vai buscando, porque é multidisciplinar. É o que você tá falando. Quem é melhor de PO? É o cara que vem do direito ou o cara que vem da tecnologia? Depende da onde ele chegar no meio do caminho. Porque ele vai estar no meio do caminho, né? Então acho que tem que ter um olhar muito amplo de entender, de compliance, entender da lei em si, que é como você disse, aqui é um direito fundamental. Ó. Ouvi do Newton Moraes, aqui de PO de Porto Alegre ontem, uma frase ótima. LGPD é uma leizinha ordinária que os caras podem revogar amanhã, mas tem um direito fundamental atrás disso. Então, assim, a questão não é a LGPD, a questão é a privacidade e proteção de dados. Né? Então, assim, entender da lei em si, entender da tecnologia. A tecnologia está evoluindo todo dia sai ferramenta nova, todo dia sai situação nova. Você não adianta estar no gabinete de advogado ali dizendo, a regra é essa aqui, a lei tem lá os 70 artigos que eu sei de cor. Esquece, não é isso. Eu brinco que é a figura do ornitorrinco, nós somos todos ornitorrincos aqui. Você é um cara que entende da LGPD, que eu sei disso, muito mais do que muito advogado que acha que é especialista. E você é um cara de tecnologia, mas que você foi olhar para isso para fazer o teu trabalho. Que você tem que ser, né? É complexo, realmente, no bom sentido, né, da palavra. Eu acho que, concordando aqui com causa, e esse olhar aberto, eu acho que é importante que a gente tenha, pelo menos, a noção de que é uma questão multidisciplinar, que a gente precisa agregar e trazer especialistas que complementem aquilo em que você não é capaz de assumir sozinho, né? Então, a gente tem ferramentas, a gente tem tecnologia, a gente tem a questão do compliance. Como é que a gente olha para isso tudo, estando atualizado, buscando cada vez mais conhecimento e mais informação para que a gente lide com essa questão, que é fundamental, que tem uma questão principal, assim, que é a autodeterminação informativa. Como é que as pessoas tratam os seus dados, como é que a gente se forma ou convive dentro desse contexto, né? E como é que a gente olha para isso com esse olhar aberto, sabendo que nós vamos precisar de uma equipe multidisciplinar para dar conta de todas as frentes. É o olhar cada vez mais capacitando ali tudo que a gente puder de tecnologia, de investigação, de conformidade, mas também sabendo que precisamos de apoio de especialistas para dar conta da conformidade. Só uma brincadeira final, que se você achar que está pronto, pega o formulário de comunicação de incidente da NPD e responde ele. Aí você vai ver se você está pronto ou não.
Não. Em 2021, já tinha empresas falando, estamos 100% adequados. A lei nem estava 100% regulamentada, nem está 100% regulamentada hoje, e já tem empresas falando que estão 100%. Eu diria, nem a própria NPD está 100%. Com certeza, com certeza. A própria LGPD. E se você perguntar lá, eles vão dizer isso mesmo, nós não estamos. Não estamos errados. Exatamente. Perfeito. Bom, estamos indo para o nosso quadro número 3, Futurismo da Privacidade. Nosso último quadro. Mas vamos trazer agora um pouquinho de futurologia, de como que vocês esperam que o mercado de privacidade evolua, né, e cresça no Brasil. E vamos começar falando um pouquinho em relação às empresas, né, com essa mudança da ANPD para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Espera-se, como a gente já trouxe aqui, que haja, né, um aumento, não só na fiscalização, mas um aumento nas atividades envolvendo privacidade, ECA digital, regulação da IA e tudo mais. Como que vocês enxergam a maturidade das empresas a nível Brasil em relação à privacidade? Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que hoje a gente tem olhado mais para esse tema. Eu percebo, assim, uma cobrança maior, e a gente também, enquanto contratante, também tem olhado para isso com mais cuidado. Então eu percebo que há uma valorização, mas a gente ainda está muito longe de ter um caminho sedimentado e todo mundo cumprindo, sabe? Eu percebo que ainda temos aqui uma longa jornada de cultura, de adequação, de disseminação da privacidade. Assim, a questão da maturidade me preocupa. Por exemplo, no cenário do futebol, né? Nós temos ali mais ou menos 650 clubes cadastrados na CBF. É um cenário que a NPD já olhou, né? Ela notificou 23 clubes para falar de biometria facial, criou lá duas notas técnicas. E eu falo com tranquilidade de que o número não é exatamente esse, mas se o número é 650, pelo menos 630 não olharam para isso. Então, assim, são clubes menores, mas que estão tratando dado de criança, dado de atleta, dado de performance, dado de saúde. São estruturas críticas, né? Dado financeiro dos associados. Então, assim, esse é um retrato que você pega e eu acho que leva para o todo. Eu acho que falta ainda muita maturidade das empresas de olhar para isso, entendendo que é um diferencial competitivo, entendendo que é um saving, não é um investimento, não é uma despesa. Né? Na área de tecnologia a gente sempre teve esse problema de encarar a defesa como despesa. Não, ela é para evitar. E, mas eu investi 5 milhões e não aconteceu nada. Graças a Deus, é porque você investiu 5 milhões. Né? O duro é você não investir e ter que gastar 5 milhões num ransomware e ainda teu dado foi exfiltrado, a reputação da empresa foi manchada. Então, assim, é entender. Então, eu acho que tem muito, como a Fernanda falou, tem muito que andar para que as empresas entendam uma necessidade dessa maturidade. A gente cansa de falar, estamos aqui falando, então faz palestra, que é para mostrar para as empresas, gente, é um diferencial competitivo e é respeito ao titular, ao teu cliente. Isso é respeito ao cliente. Não, mas eu vou ter que cumprir a lei. Não, é um respeito ao cara que está te confiando os dados. Eu gosto de trazer assim, uma diferença muito grande, né? Eu tenho quase 30 anos advogando. Antigamente, eu fornecia os dados para a Privacy Tools, por exemplo, uma empresa qualquer. O dado é teu. Às vezes, a falência de uma empresa ia a carteira de cliente como ativo. Porque o dado é da empresa. Eu coletei e-mail, eu faço o que eu quiser com ele. O que a LGPD muda? Justamente que eu te empresto o dado para uma finalidade específica. Eu te empresto para que você emita o ingresso, eu te empresto para que você faça o meu prontuário médico. Terminou, elimina ou me devolve. Então, assim, eu acho que o que muda é o empresário entender isso. E, Marison, pelo que incrível que pareça, Fernanda lida com empresas gigantes, eu lido com empresas gigantes. Você vê ainda empresas gigantes que ainda não perceberam que o dado pertence ao titular. E que eu posso usar naquilo. Não que eu vou fazer o que eu quiser. É cansativo no dia a dia. Quantas vezes eu tenho que melhorar contratos de empresas grandes, de escritórios grandes, que eu falo, não pode fazer isso. Como assim não pode? Não pode, não dá, não rola. A gente, até brinquei aqui, eu falo não pode, mas a gente como consultor diz assim, não recomendo. O risco é teu, mas assim, não para em pé esse negócio. Quantas vezes? É o dia inteiro. É verdade. E se olhar, é uma mudança que não tem menos de uma década. Se você olhar 10 anos atrás, muitas empresas, o valuation de muitas empresas, né, startups principalmente, era determinado pela quantidade de dados, pela quantidade de pessoas que você tinha. Você contratava vendedores que traziam a carteira de cliente. Exatamente. Quanto mais você coletava os dados, maior o seu valor. Tem uma coisa curiosa, em 1995, 96, a Junta Comercial de São Paulo vendia um kit que era um CD-ROM com a base dela. Acho que ele tá vendo. Não, é que hoje é extraoficial. Hoje está disponível no site, mas eles vendiam. Então você tinha ali o signo
de um empresário grande, o e-mail dele estava ali, e você comprava como um produto oficial da junta comercial, mas podia, até ali podia. Hoje, se eles forem fazer isso, não dá. Hoje você tem no site, aí você tem um log de acesso, tal, a finalidade que você está coletando ali o dado. Perfeito. Engraçado que a gente fala sobre a adequação das empresas, né, a conformidade, o nível de adequação das empresas, mas a gente acaba não olhando que a empresa é somente um CNPJ, uma junção de pessoas. Por trás das empresas existem pessoas. E o que a gente tem que fazer para resolver a lacuna dos profissionais de privacidade, caso você entenda que existe essa lacuna, para que eles consigam melhorar sua consciência, sua nível de conhecimento em relação à privacidade e proteção de dados, para que eles sim consigam apoiar as empresas nesse nível de adequação? Na minha experiência, quanto mais a gente exemplifica as hipóteses ali de violação da privacidade com exemplos práticos que atingem as pessoas, mais fácil elas aderem à cultura da privacidade. Então, você tem que demonstrar ali, né? Trazer treinamento, trazer informação, trazer de forma continuada ali um olhar, demonstrar que a empresa se importa com aquilo, que a gente tem uma diretriz clara e tal, mas trazendo exemplos práticos que vão se aplicar àquela pessoa. Aí ela engaja. Eu acho que ela percebe, assim, cada vez mais como é que pode impactar a vida de qualquer pessoa. Então as pessoas começam a perguntar mais: doutora Fernanda, pode fazer isso? Eu vi isso aqui. E às vezes começa uma conversa de corredor: aconteceu isso. E aí chega. Então, cada vez mais a gente materializar, né? Porque vem, LGPD é uma coisa do jurídico, é uma coisa da tecnologia, não sei o quê. Quando mais a gente materializa para a vida prática daquelas pessoas, como elas podem ser impactadas na sua vida pessoal, mais elas têm esse olhar abrangente para dentro da corporação. Eu acho que é bem isso, é trazer para a vida da pessoa, né? A gente tem usado muito a expressão do zero trust da vida, que é isso hoje em dia, mas é aí que você impacta o cara para ele entender o que está rolando. Na experiência que eu tenho tido no Corinthians é muito legal, porque são muitos treinamentos com todas as equipes ali dentro. Eu faço treinamento desde a equipe de faxina até a alta diretoria. E assim, aí entra mais uma das competências que a gente não falou ali, que é pedagogia, que é comunicação. Então assim, não adianta eu chegar e ficar querendo achar que eu vou transformar a equipe de faxina em profissionais de privacidade. Eu não tenho que ficar sendo fundamento de LGPD para eles. Eu tenho que dizer, dentro do universo deles, o que pode impactar. E muitas vezes, o que eu vejo dos profissionais de privacidade, às vezes se atrapalhando um pouco? Ele quer dar treinamento de fundamentos. Não, cara, primeiro cria a política, ensina da política o que a empresa tem que fazer em cada setor. Aí fica muito mais simples, porque ninguém quer aprender dado pessoal, dado sensível, base legal. Não faz nem sentido, o cara tá pensando em outra coisa. Agora você fala, cara, quando você receber um documento assim, você não pode fazer isso, você deve fazer isso. Se você tiver dúvida, você faz isso na vida prática. Né? E o que eu tenho visto isso dentro do Corinthians? Teve um primeiro treinamento impactante, depois de muitos treinamentos, que foi pegar o pessoal da arena de catraca e de telefone. Quem atende o consumidor na linha de frente. E ali, assim, as dúvidas que vinham enriqueceram tanto o trabalho, porque assim você entende o que realmente está acontecendo. E é falar na língua deles. Então eu acho que tem muito disso, tanto no data mapping, entender na prática, olhar no olho do cara, pegar na mão dele, né? Porque assim, você tem um rastreio tecnológico, ok? Que vai a fundo no que acontece no sistema. Mas a gente tem um operador ali na ponta. E o que acontece fora do sistema, né? E aquela planilha de Excel no PC da secretária do presidente que está embaixo da mesa e fora do sistema, com um monte de dados sensíveis. Então você tem que dar essa filtrada. Então eu acho que é isso, é fazer que as pessoas entendam o impacto na vida delas, levar para... Porque segurança da informação está na vida de todo mundo, né? E às vezes você joga algumas sementinhas ali. Eu gosto muito de falar de conta Google para as pessoas, para elas entenderem a exposição de dados. Tipo, você já entrou no teu Google Maps, que ele sabe onde você estava em 2003, tem as fotos que você tirou naquele lugar que você falou para ninguém que você foi. As pessoas ficam assim, sabe aquela pesquisa que você faz no Google, que você nunca contaria para ninguém? Você já foi ver que está lá na tua conta? Que se vazar a tua senha, alguém vai ter acesso, isso pode te extorquir. Aí a pessoa sente na vida prática, e você fala, isso também é na empresa. Então quando a gente traz o dado na empresa, a gente precisa ter respeito, precisa ter zelo por ele. Então a gente vê tudo que tem acontecido hoje, das grandes notícias, que eu não vou falar por polêmica aqui, mas tudo é vazamento de dados. Ou um mal guardar, gerir de dados. E aí entender que tanto na vida pessoal, e aí entra aquela história de tirar do Charity, né, que até foi o
começo da gente ali descrevendo charity, o cara tá mostrando a família dele, o executivo. Lembra que o pessoal sequestrava gerente de banco para abrir? Hoje ele não precisa sequestrar o gerente de banco. Ele diz pro gerente do banco, ó, teu filho estuda em tal lugar, tua esposa trabalha em tal lugar. Se você não me liberar o acesso, tua família está correndo risco. Por quê? Porque o cara expôs, de certa forma, a família dele. Então, a vida pessoal e a vida profissional, ela entrou num eixo, porque tudo é segurança da informação. Então, eu acho que é assim que a gente sensibiliza os profissionais das empresas a darem as mãos. E tem funcionado, viu? Eu concordo, acho que essa é a melhor abordagem mesmo. E olhando para o futuro, assim, mas eu vou fazer uma pergunta agora, mas a resposta não pode ser inteligência artificial. Olhando para o futuro, se você tivesse que definir um tema para que os profissionais tenham, né, que se especializar ou atuar, o que você acha que vai ser a tendência em relação à privacidade para os próximos anos? Eu sou conspiracionista, eu tenho um monte de resposta aí, mas vamos lá. Eu acho que é governança. É gestão de risco aqui, gestão de escolhas, riscos, entendendo o contexto hoje. A gente está falando no hype aqui de inteligência artificial, mas já foi ransomware, já foi internet, já foi outra coisa, enfim, cada hora a gente tem um tema do momento, mas é a governança dos dados e como é que a gente gerencia riscos, porque não existe nenhum empreendimento, não existe iniciativa sem risco, é como é que a gente lida com isso e mitiga da melhor maneira. Eu acho que a gente tem que perder um pouco da inocência. Então, eu acho que é governança e é entender, por exemplo, o Waze. Ninguém paga nada para usar o Waze e ele custa 2 milhões por dia a infraestrutura. Algum benefício quem está pagando isso tem. WhatsApp, a gente usa o dia inteiro, ninguém paga nada por isso, não tem propaganda. Imagina quanto custa, eu não tenho números, mas imagina quanto custa 200 milhões de brasileiros usando o WhatsApp o dia inteiro. Então, assim, é perder um pouco da inocência e de entender que tem uma troca ali, que a gente está dando informação, e é uma massa grande de informação. E aí, quando você fala em futuro, dentro dessa massa entra um negócio que tem me preocupado muito, que é o dado neural, que é começar a ler o que a gente está pensando. Isso é ficção científica. Não, os caras já estão fazendo filminho do pensamento, do sonho, e funciona. A gente tem óculos que fica lendo fora o óculos lá que fica filmando, que é outro BOzinho. Então, eu acho que a gente entender que a gente está num cenário em que todas as nossas informações estão sendo compiladas até para prever o que a gente vai pensar. E conhecendo o que a gente conhece de tecnologia, fica fácil entender que se eu tenho 10 anos de hábitos seus, eu consigo prever o próximo. Então, assim, eu acho que é entender que isso está na mão de empresas privadas, né, que isso está na mão de governos internacionais, porque a gente tem leis no governo americano que as empresas têm que guardar a informação toda que a gente disponibiliza. A gente tem termos de uso de empresas chinesas que já prevêem o compartilhamento. Então, entender que a gente está dando toda a nossa vida, tudo que a gente faz, e que isso está sendo construído uma base, né? Então, assim, o que eu penso de futuro é a gente começar a pensar o quanto isso vale a pena ou não, que está dentro da governança. O quanto eu vou compartilhar efetivamente. Mas já está tudo compartilhado? Não, tem passos atrás. Tem, né? Paris não tem mais reconhecimento facial. Os caras acharam que não era interessante. Biometria facial, legal. Então, eu acho que a gente entender, ter mais uma visão de inteligência do quanto a gente está doando da nossa vida, o que a gente está tendo em troca e o que isso pode impactar. Então, eu acho que é terror. Por isso que eu falei, eu sou conspiracionista. E são empresas que nascem como empresas bélicas, que hoje tratam dados, né? Verdade. Obrigado. A gente vai agora para o nosso último quadro. Ninguém vai se vestir de oráculo que não tem uma bola de cristal. Eu acho que eu poderia colocar Na próxima edição a gente bota um figurino nesse e faz um oráculo diferente aqui. Lá Walter Mercado, assim. Perfeito. E uma frase curta, né? Vocês podem me responder e tudo mais. Vou trazer uma pergunta, vocês respondem com um bate-pronto, uma frase mais curta. Na visão de vocês, qual será o gargalo mais difícil de corrigir nas empresas na relação entre inteligência artificial, agora estão autorizados a falar sobre esse tema, e proteção de dados? Ai, que difícil. O mais? Um dos mais, talvez. Um dos maiores. Eu acho que é cultura, assim. Confiar que as pessoas só vão usar aquelas IAs permitidas, homologadas, contratadas num formato enterprise, que aí você tem algumas seguranças a mais, porque hoje todo mundo tem um monte de IA gratuita, cada hora tem uma,
E como é que a gente gerencia e garante que as pessoas não vão usar as suas próprias, não vão inserir documentos, não vão inserir dados em ferramentas que a gente não tem nenhum controle. Então, eu acho que essa cultura de convencer as pessoas a usarem as ferramentas homologadas, que tem um motivo para isso, que tem uma série de justificativas para homologar uma e não homologar outra, eu acho que é o maior desafio. Eu acho que é a questão da despessoalização, né? O que acontece? A gente entra numa reunião virtual, alguém sobe um AI Reader, que vai gerar, que já está quebrando o sigilo e confidencialidade, que vai gerar uma ata que ninguém vai ler. Então, assim, a gente só deu a informação por preguiça e uma ata que ninguém vai ler, porque tá pronta, a ata tá lá, foi feita, tá bom, tá pronto. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado com despessoalizar, porque a gente começa a automatizar coisas por preguiça e praticidade, que no final não tem utilidade, mas que tá vazando, que tá abrindo brecha. Então, eu acho que é tomar o cuidado de voltar o ser humano para o centro do negócio em si, assim. É ferramenta, eu não sou contra IA, pelo amor de Deus, eu uso o dia inteiro, você sabe disso. Mas assim, é ferramenta, é auxiliar, é fábrica de insight, não é fábrica de resultado final. É porque assim, eu gosto de falar disso, a IA, ela vai te dar uma média de texto, então vai ser mediano. Se o mediano tá brilhante para você, repensa a tua vida. Eu acho que tem um ponto ali. E um exercício que eu tenho feito, Mário, isso que é interessante e tem sido bem impactante na minha vida, eu comecei a escrever um livro sobre direito autoral, de outro, né? Direito autoral e IA. Um negócio que pega para mim, né? Porque a minha questão... Eu brinquei de ser músico e gosto muito de música, tenho muitos amigos músicos, e isso fica aquela... Faltou isso no currículo. Não, mas isso... Eu consegui ser ruim em qualquer instrumento, eu sou um multipéssimo instrumentista. Também fui bailarina, se você quiser colocar aí no currículo. Na próxima. E aí o que eu tenho? Comecei a escrever esse livro, cheguei num ponto de maturidade da ideia, aí vem o Suno e lança o Suno Studio, que muda tudo que eu tava falando. Aí falei, não, preciso voltar. Aí falei com 2, 3 músicos, produtor, cara, não sei o quê. Aí você volta. Aí comecei, aí vem a Sony e cria uma ferramenta que consegue achar os elementos da música, das outras músicas que estão ali dentro. Falei, caramba, não, precisamos voltar. E começa... Então, é um voltar para trás dentro do direito. Por quê? Porque a evolução tecnológica ela é muito violenta. Aí ontem, ainda ali, que a Holland lançou um novo sistema que permite a IA como auxiliar do produtor e do músico. Então, assim, você não consegue escrever um livro, cara, porque todo dia muda. E isso não é só, eu tô pegando esse paralelo, mas isso não é só no direito autoral. Isso é na privacidade, isso é na governança. Todo dia um monte, você vê isso, um monte de ferramenta. O trabalho que te dava para codar, cara, e hoje você tem lá um Lovable que você tá no banheiro escovando o dente, você fala, faz um aplicativo assim, assim. É o que você levava um mês para escrever, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso com os riscos que estão vindo. É confortável, mas assim, não vai ser nunca bom por não ter a nossa essência, que eu acho que aí como ferramenta é legal, porque assim, eu gerar um código, eu vou achar que tá ótimo, você gerar um código, você vai ler e fala, não, podia ser diferente aqui, tinha que ser diferente, aqui não tá legal, eu não vou ter esse olhar. Então, o risco eu acho que é muito disso, da IA a gente usar achando que ela torna a gente super poderoso em todas as áreas do conhecimento. Não. Ela ajuda muito na área que você entende. O resto você está sendo enrolado e achando lindo, porque você não ia ter capacidade de chegar até ele. Eu não ia conseguir codar. Então, o que eu fiz falando com o Lovable ficou maravilhoso. Mas, assim, para qualquer profissional médio do mercado, o cara já vai olhar e falar, pelo amor de Deus, que tá fora isso, né? Eu acho que é ter essa essência, esse cuidado de voltar o humano para o centro da coisa, a gente voltar a ser a essência, a necessidade, né? O humano não é o elo mais fraco, ele é o mais fraco e o mais forte, ele é a essência, ele é o porquê, né? Senão os animais não estão usando nada disso. Eu comentei antes sobre, há 10 anos atrás, usei como analogia, que todos os cadastros, né, de qualquer site, qualquer sistema, tinha uma infinidade de campos para você preencher. E isso era um comportamento comum há uma década, que se olhar para trás, geraria um risco para hoje. O comportamento hoje é comum, que nós estamos fazendo, que pode gerar um risco no futuro? Para mim, biometria, total. Você fala isso, eu lembrei de uma situação. Eu fui fazer a adequação de uma empresa, cara, uma empresa peruana, e aí na ficha de... Falando amenidades aqui, né, na ficha de entrevista de emprego tinha assim, você é divorciado, por quê? Por quê? Você fala, mano, pra que isso, né? E aí tem outras coisas, fazendo a adequação de um aplicativo, gênero. E aí tinha algumas opções. Eu falei, pra que um aplicativo precisa saber o gênero do usuário? A não ser que fosse um aplicativo ligado a alguma coisa biológica, né?
Ah, não, mas é para quando sai o comunicado ir senhor ou senhora. Falei, por favor. senhor, senhora, acabou. E não coleta essa informação que não tem necessidade de utilidade nenhuma, mas pode te gerar um monte de problema, não coleta. Mas voltando à tua pergunta, sem viajar muito aqui, para mim, o que hoje está sendo usado de forma até promíscua, né? Vamos usar essa palavra, é biometria. Acho que não é por aí, não. O ECA digital tá aí, né? Como vamos fazer? Exatamente. Um desafio e tanto, né? Perfeito. E por fim, acho que a última pergunta rápida, o que vai se tornar indispensável na rotina dos DPOs, né, Data Protection Officer encarregado nos próximos anos? Terço, água benta. Brincadeira. Não sei. O que será? Indispensável na rotina, no dia a dia do DPO. Olha, eu acho que a gente tem que ter boas ferramentas para você ter métrica. Porque isso eu acho que é legal. Então, assim, como a gente tem um escalonamento muito grande de dados, massas muito grandes, empresas pequenas têm massas muito grandes de dados, se a gente não tiver ferramenta que te traz uma segurança de ter um olhar, porque é uma coisa que eu falo, às vezes você vê a história de credencial privilegiado, o presidente da empresa ele não precisa de todas as informações, mas ele precisa daquele que ele precisa. Não adianta me colocar dentro de uma cabine de avião com aquele monte de informação. Para mim, a maior parte não faz sentido. Mas do meu carro, velocidade de quilômetro e quantidade de combustível é o que eu preciso saber. Então, eu acho que ter ferramentas que conseguem compilar a massa de dados dentro de uma coisa que me dá uma segurança de estar entendendo esse cenário, esse perímetro, eu acho que é legal. Acho que é ter ferramenta, estar sempre atualizado em relação à evolução tecnológica, à evolução social, né? A gente tem essa situação da guerra, né? Ninguém pensa nisso. Às vezes o data center que as pessoas acham engraçado, que está sendo destruído do outro lado do mundo, tem os seus dados que podem estar sendo vazados, né? Então eu acho que estar muito conectado e eu acho que ferramenta, cara, as ferramentas que fazem sentido. Mas isso assim, é no futuro e é hoje também, né? Então, eu tô pensando aqui, viu, Marison? Vou pensar mais. Vou ficar te devendo uma resposta do que precisaremos, mas assim, um olhar amplo, saber onde buscar, trazer especialistas, ferramentas, uma gestão ali de riscos, eu acho que é essencial, mas já é desde hoje. Eu acho que outra coisa que a gente pode falar, uma competência, é comunicação e pedagogia. Isso é uma competência que eu acho muito importante do DPO. Eu acho que a gente tem a oportunidade, não é uma obrigação, não está na lei, mas a gente tem uma oportunidade de ser uma ponte entre tecnologia, entre jurídico e negócio. E o DPO que entende a vantagem de ser o tradutor desse mundo, ele traz benefícios para os grupos todos, ele traz benefícios para o trabalho dele, ele mostra que a gente não está falando de proteger o CPF da pessoa que, mas já está vazado. Não. A gente está falando de criar uma estrutura de segurança, de governança, e de ajudar o negócio. Então eu acho que comunicação, e aí entra psicologia, pedagogia, porque entra no meio de ninguém, né? A gente não estava pronto para isso, mas a gente chegou num ponto em que tudo passa pela tecnologia, pelo regulatório, e a gente foi inserido num universo que é multidisciplinar mesmo. Então acho que comunicação é fundamental. E gestão de documento, né? Para o DPO tem a gestão de documento, porque assim, você não tem o selo que estou adequado ou não. Como é que você prova que você está adequado? Você tem uma trilha de tudo que você fez. Você tem ali evidências de tudo que você fez, dos treinamentos, das atas de reunião, das políticas, dos contratos. E aí se um dia, a sua empresa está adequada? Tá. Como assim? Tá aqui, A gente vem percorrendo esse caminho, que é a gestão de documentos, que ninguém pensa nisso, né? Eu vou decorar a lei, eu sou DPO. Perfeito, a própria lei, tá? O DPO, o encarregado, é responsável pela interlocução, pelo elo entre os agentes de tratamento. Ele não vai ser o Superman que vai resolver tudo dentro da empresa. Exatamente. Excelente. Bom, estamos encaminhando para o nosso encerramento. Gostaria que vocês olhassem para a câmera e trouxessem um comentário, né, um recado final de vocês para os nossos profissionais de privacidade que estão assistindo esse podcast. Bom, espero que vocês tenham aqui com a nossa conversa se inspirado a cada vez mais olhar para isso com fascínio, com vontade de estudar, de problematizar o que a gente tem. Eu acho que a dúvida, ela é ótima, porque a gente não tem a certeza da resposta e a gente vai buscar. A gente tem a oportunidade de melhorar cada vez mais e ter essa gestão contínua, né? Eu acho que esse aprendizado, planejar e melhorar e atualizar cada vez mais.
Acho que uma dica ali para os profissionais de privacidade, né? Para os que estão começando, para os que estão na jornada aí junto com a gente, eu acho que tá sempre antenado o que eu falei, vendo o que está acontecendo no cenário, acontecendo no mundo. Por exemplo, a GDPR teve uma simplificação agora, e aí, de repente, no mesmo momento você fala assim, nossa, que legal, simplificação, mas aí você pensa, no Brasil não está sendo muito levado a sério, aí eu vou ainda simplificar, aí que vão achar que não precisa fazer nada. Então tá entendendo os cenários, tá olhando para os cenários, tá olhando para a evolução de tecnologia, né? Já tudo que a gente fala de criptografia, de política de senha, vai vir um tal de quântico aí que vai atropelar a gente, né? E aí a gente vai ter que reinventar tudo isso, né? Você já deve estar pensando nisso, né? Imagina, como é que você vai... a guerra quântica também no futuro. Sim, então assim, tá antenado, tá olhando para isso e é uma área muito promissora, é uma área muito boa de trabalhar, mas tem que ser levada a sério. Não adianta sair, né? A gente vê tantos profissionais aí que se vendem como especialistas e colocam as empresas em risco no dia a dia, que ficam questionando muitas vezes o trabalho dos verdadeiros especialistas com teses mirabolantes, comerciais, né? Então tomar cuidado com isso, procurar as empresas, os profissionais, as ferramentas que são realmente sérias, né? Tudo que é muito simples, muito barato, muito rápido ou muito milagroso, falou em 100%, esquece. Então, assim, tomar cuidado com isso. Eu acho que e é uma área legal, uma área boa de trabalho, e é o futuro. Não vai morrer de tédio nem de ócio. Isso com certeza. Fernanda, Causa, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, assim como eu gostei e me Fantástico, diverti. né? Foi um prazer. Estar entre amigos, falando do que a gente gosta, né? Uma empresa tão parceira, a gente já essa parceria de tanto, é uma delícia, muito bom. Excelente, muito obrigado. Para quem assistiu, agradeço também pela audiência. Curtam, compartilhem esse programa. Se você assistiu no Spotify, no YouTube, não sei, mas curtam, compartilhem e fiquem atentos aos próximos episódios. Muito obrigado.